Para quem andava com a garganta um pouco aflita, o que eu fiz hoje não foi propriamente a melhor solução e, no entanto, foi um grande prazer. E aquilo que eu fiz hoje foi participar numa tertúlia. É uma tertúlia organizada mensalmente no restaurante A Valenciana, em Campolide, onde todos os meses, na última semana do mês, alguém dá uma palestra e depois os participantes desta tertúlia, que já dura desde os anos 90, inspirada por Agostinho da Silva, os participantes fazem perguntas, conversam e foi muito divertido. Portanto, para quem está mal da garganta, não falar assim durante um pedaço de tempo não é propriamente a solução, mas na verdade é que eu também já estive a dar aulas esta semana e tenho de ultrapassar, enfim, é continuar e esperar que isto passe, porque não há muito mais a fazer. Foi muito divertido, gostei muito das perguntas e de conversar. As tertúlias são daquelas coisas que as pessoas às vezes nem sequer sabem que existem, que é à nossa volta, mas há tertúlias, há ainda este hábito de juntar pessoas para conversar. E a verdade é que cheguei muito tarde a casa, porque durou até às 11 e tal, e agora já passa da meia-noite e estou aqui a fazer o episódio. Esta minha pequena obrigação, que é um prazer, e já agora na tertúlia encontrei, fora de contexto, não estava à espera, um conhecido meu galego, o Bernardino Crego Cervantes, que está à frente do Centro Português de Vigo e que já tinha encontrado o ano passado no Couto Misto, também sem estar à espera, e de repente encontro aqui numa tertúlia em Lisboa. Ele participa na tertúlia já há bastante tempo e veio da Galiza para participar e foi uma surpresa. Às vezes, de facto, parece que o mundo é pequeno. Não estamos a falar de Lisboa ser pequena, estamos a falar deste nosso espaço galego-português que de repente encontra a mesma pessoa em sítios diferentes, e foi também muito bom por causa disso. Mas pronto, cheguei a casa, não tenho... ainda sem ideias para estive a pensar no dia todo na tertúlia, acabei por aquilo que iria dizer e acabei por não pensar naquilo que iria gravar para este episódio, e fui aqui às prateleiras socorrer-me de algum livro e olhei e de repente encontrei as obras de Eça de Queiroz e as Cartas de Inglaterra e Crónicas de Londres, e comecei a ler um pouco. Será que é um bom tema? E algo que é espantoso nestas crónicas jornalísticas de Eça Queiroz é que nós folheamos e de repente temos temas muito parecidos com aqueles que nós temos agora nas notícias. O Médio Oriente, o Afeganistão, temos problemas no século XIX parecidos com aquilo que ainda acontece agora no século XXI. Isto foi aquilo em que reparei quando comecei a folhear aqui o índice e as descrições dos vários capítulos. Logo na primeira carta de Inglaterra, Afeganistão e Irlanda, temos duas campanhas no Afeganistão copiadas uma da outra, cimitarras de ópera cómica contra a artilharia Krupp, que o resultado de uma grande guerra é sempre uma má litografia, e Irlanda, suas misérias, crimes, associações secretas, esperanças e costumes, o desejo do sábio. Ao mesmo tempo há coisas que são parecidas, mas depois pensem bem, isto foi escrito quando a Irlanda ainda estava controlada pela Inglaterra, quando o Afeganistão estava a ser invadido pela Inglaterra, quando ainda ninguém sabia que iríamos ter duas guerras mundiais durante o século XX. Ou seja, o mundo era muito parecido e muito diferente. Mas pronto, isto tudo para dizer que encontrei aqui um pedaço sobre livros, quer dizer, há muitos sobre livros, mas achei engraçado aqui, numa carta em que Eça Queiroz tenta descrever os ingleses, os hábitos ingleses, e fala da estação dos livros. Vou citar, de todas estas, para mim, todas estas estações, naturalmente a mais interessante é a book season, a estação dos livros. Isto não quer dizer que fora desta estação, outubro a março, se não publiquem livros em Inglaterra. Longe disso, santo Deus. Como não quer dizer que fora da London season se não dance, ou fora da travelling season se não viaje. Significa simplesmente que as grandes casas editoras de Londres e de Edimburgo reservam para as lançar nesta época as suas grandes novidades. Um livro de Darwin, um estudo de Matthew Arnold, um poema de Tennyson, um romance de George Meredith serão evidentemente guardados para a estação. De resto, durante todo o ano não se interrompe, não cessa essa publicidade fenomenal, essa vasta, ruidosa e inundante torrente de livros, alastrando-se, fazendo pouco a pouco sobre a crosta da terra vegetal do globo uma outra crosta de papel impresso
em inglês. Não sei se é possível calcular o número de volumes publicados anualmente em Inglaterra, não me espantaria que se pudessem contar por dezenas de milhares. Aqui tenho eu diante de mim, no número de ontem do Spectator, a lista dos livros lançados esta semana. 93 obras. E isto é apenas a lista do Spectator, apenas o que se chama aqui literatura geral. Não se contam as reimpressões, nem as edições dos clássicos, em todos os formatos, desde o fólio, que só um Hércules pode erguer, ao volume miniatura, cujo tipo reclama microscópio, e em todos os preços, desde a edição que custa 50 libras até a que custa 50 reis. Não se contam as traduções de livros estrangeiros, sobretudo as literaturas da antiguidade. Não se conta, enfim, essa incessante produção das universidades, essa outra levada de gregos e latinos, de comentários, de glossários, de infólios, que lançam de si aos caixões as imprensas de Clarendon. Há nesta literatura geral uma espécie de que o inglês não se farta, a literatura de viagens. Já não falo dos romances. Isso não constitui hoje uma produção literária, é uma fabricação industrial. E reparem como essa de Queiroz acaba a citação. Primeiro, é engraçado ver como um livro de Darwin, um estudo de Matthew Arnold, um poema de Tennyson, são novidades. Estamos numa época em que estas pessoas eram escritores que lançavam livros, não são os clássicos que são hoje. É, claro, nós sabemos disto, mas ler aqui numa crónica, que sequer atual, ler numa crónica dessa de Queiroz, estes autores referidos como novidades é sempre muito curioso. E depois esta queixa de que se publica demais, esta queixa de que há livros por tudo e mais alguma coisa, esta queixa de que a produção literária é uma fabricação industrial, isto no século XIX, é mesmo, como eu estava a dizer, há coisas que mudam muito e há outras que parece que mudam muito pouco. Até amanhã.